Fala pessoal, esse é o vídeo da associação em série que eu fiquei devendo para vocês. Olha só, vou explicar primeiro como está funcionando o projeto. É um projeto de 8 setores, estão aqui, ó, setores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está a pressão e a vazão de cada setor. Primeiro ponto, nós vamos trabalhar no sistema bomba, filtro, bomba, certo? Depois uma válvula redutora aqui de pressão. Por quê? Porque esses filtros aqui normalmente eles suportam até 8 MCA, né? 80 MCA ou 8 quilos aí de pressão, certo? Então, se eu sair com a pressão, né, essa pressão total aqui direto nesse filtro, ele não vai funcionar corretamente, né? Então, eu trabalho com a primeira bomba, né, jogando, por exemplo, a metade da pressão e depois outra bomba, né, depois do filtro, continuando aí, né, somando com a pressão anterior, certo? E aí eu tenho a pressão final desejada. Essa é a associação em série. E o excesso de pressão eu consigo regular com a válvula redutora aqui, beleza? Bom, olha só, o que que eu fiz então? Eu precisava de trabalhar com associação em série, porque uma única bomba não estava atendendo todos esses pontos. Então, eu escolhi a primeira motobomba, que é a BC23R, né, de 12 CV e meio, certo? Então aqui eu fiz a curva, né, da bomba sozinha e a bomba da associação. Aqui ficou invertido, né? Eu coloquei vazão em altura manométrica, mas era só para mim ter a equação para poder calcular depois aqui. Mas o que interessa é esse gráfico aqui mesmo, da direita. Então, olha só, curva da bomba isolada, curva da associação. Esses, né, losangos aqui em vermelho representam esses pontos de trabalho. Observe que a curva, né, da associação ela fica sempre acima dos pontos de trabalho. Isso significa o quê? Que essa associação ela consegue atender esses pontos aqui. Luan, mas está com excesso, o que, que eu posso fazer? Né? Eu posso trabalhar com a válvula redutora para poder, né, ajustar melhor essa curva. Lembrando que o excesso a gente consegue, né, de pressão, trabalhar com ele. Agora a falta não. Agora, se eu fosse trabalhar com uma bomba menor, né? Essa BC22 de 10 CV. Olha só, ela atende alguns pontos, ó, observe que ela está acima de alguns pontos, mas, por exemplo, esses 3 pontos aqui, ó, ela não consegue atender. Então, eu teria problemas ao trabalhar com associação de duas bombas BC22R de 10 CV. E se eu combinar as duas agora, que é esse último gráfico aqui, olha que interessante. Quando eu combino as duas, apenas um pontozinho fica acima da curva, né? Os outros ficam abaixo. Luan, mas esse ponto aqui não é problema? Não, porque eu tô com 10% de folga aqui, ó, né? E quando a gente vem para essa análise aqui, eu mostro que está faltando que apenas 3,27 MCA de pressão, né? É muito pouco. Então eu consigo trabalhar com uma bomba menor, né, de 10 CV, depois uma bomba de 12 CV e atender aqui todos os meus pontos de trabalho. Então a gente observa, ó, que aqui em azul, que todos os outros pontos de trabalho estão sendo atendidos, apenas o setor 8 que falta um pouquinho de pressão. Quando eu já venho para a bomba BC22, olha só, alguns setores aqui, ó, 3 setores, não atendem nem vazão e nem pressão. O mesmo acontece com a bomba BC23 aqui, ó, todos os setores são atendidos, né? Você olha aqui a pressão, tá tudo azul, a pressão e a vazão. Então eu posso trabalhar tanto com duas BC23R ou combinando uma BC23R com uma BC22. Então essa é a associação em série. Você dobra a pressão, certo? E mantém aí a mesma vazão. E é muito comum nesse tipo de situação. Bomba, filtro, bomba. Beleza? Um abraço.